Olá, tudo bem, turma? Aqui é o professor Sidney, curso técnico profissional Desenvolvimento de Sistemas da Ciência da Computação. Sejam bem-vindos à aula, né? A nossa aula de hoje, vamos dar um início aqui, entender um pouco sobre os sistemas operacionais, né? Dando início à disciplina Ciência da Computação. Tá? Deixa eu só mudar aqui, que eu tinha colocado um outro slide. Aí, agora apareceu o slide correto. Aula de nivelamento, né? A primeira aula nossa, primeiro encontro nosso. Tá certo? Aqui, alguém aí da turma tem contato com TI? Formata computador, monta computador, conhece a parte da internet, conexão com a internet, essas coisas? Levanta a mão aí. Tá certo, tá certo. Hoje em dia, né, nessa geração nossa, essa questão é muito mais fácil, né? Se você conversar com pessoas, talvez com os pais ou com as pessoas de uma geração anterior, elas têm essa dificuldade de entender o computador, de saber os periféricos, as conexões, os drivers, né? Os hardwares que precisam ser conectados. Ah, preciso trocar minha placa-mãe, queimou. Preciso trocar a memória do meu computador, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Ah, vou trocar o meu HD, vou trocar para o SSD. Toda essa linguagem é meio difícil para algumas pessoas, mas para essa geração de vocês é muito tranquilo, é muito fácil, tá na ponta da língua, tá a todo momento, né, à disposição de vocês. Então é muito mais fácil trabalhar isso, né? Então, assim, a gente precisa dar início aqui com sistemas operacionais, porque a gente precisa ter uma base, uma estrutura bem consolidada, para que a gente possa dar continuidade para os assuntos mais abrangentes, uns assuntos mais complexos, né? Então, assim, talvez seja um pouco chato no começo essa aula para quem já conhece um pouco de sistemas, né? Talvez não tão chato assim, porque vai rever algumas coisas. Então, assim, é importante. Essa base é bem importante, tá? Para a gente trabalhar. Então, vamos assim. Nessa aula nós vamos ver definições de sistemas operacionais, né? Reconhecer a aplicabilidade dos sistemas operacionais, né? Então, antes de eu ler ali, como que a gente chegou nessa era, né, da tecnologia? As coisas acontecem só por necessidade do homem, né? Então, assim, há uma necessidade e o homem cria alguma coisa. Então, o computador ele surgiu na necessidade lá nos primórdios, lá na contagem, lá no homem da caverna, a contagem dos animais, contagem das comidas, contagem das pessoas. Então, precisa se contar. Então, surgiu aí a necessidade de contar, né? Então, o ser humano teve necessidade de contar, então começou a contar. Então, foi criadas as primeiras máquinas para contar. Não era nada tecnológico, né? Tipo máquina DTA, eram umas máquinas bem rudimentares, e foram criadas máquinas para contar, né? Não sei se você sabia, a palavra computador, ela era uma profissão, né? Tudo que tem dor é profissão. Contador, né? Instrumentador, encanador, né? Então, computador era pessoas que trabalhavam contando. Era um ofício trabalhar contando. Então, assim, com a necessidade do homem, foi criado-se o computador. Depois disso, passou a ser máquinas gigantescas, né? E aí foi surgindo, foi evoluindo, o hardware foi evoluindo. Primeiro você tinha um computador que era gigantesco, né? Aqueles grandões que ocupavam uma sala inteira. Hoje você tem um computador na palma da tua mão, né? O teu celular aí com um chip, mini chip, né? Nano chip. Então, assim, essa é a questão da tecnologia, ela vem evoluindo com a necessidade do homem, né? Aqui eu trouxe um exemplo para nós pensarmos juntos. Vamos ler lá comigo? Então vamos lá, o exemplo de Marina. Marina está participando de um processo seletivo para estagiar na empresa Alpha Beta Tecnológicos. No questionário que a jovem deve responder para a verificação das suas habilidades e conhecimento, ao seguinte, presta atenção, defina o que é sistema operacional, onde podem ser encontrados os sistemas operacionais.
Então, assim, turma, se você estivesse no lugar de Marina hoje, entrando no mercado de trabalho, né, o que você faria? O que você escreveria? Você está bem claro para você o que é a definição desse sistema? Onde ele pode ser encontrado? Como que ele é usado? Né? É uma pergunta para a gente parar para pensar um pouquinho, se a gente conhece mesmo quais são os propósitos do sistema operacional, né? Lembrando que eu contei a história para vocês, mais ou menos, né? Porque essa história é de uma outra disciplina, não da ciência da computação, ou lá da primeira série, que provavelmente vocês viram esse assunto, as histórias da evolução do computador, né? Então, assim, o hardware, o computador, ele não é nada inteligente como a gente pensa que é. Ele só segue instruções. A gente que pede para ele fazer e ele faz. Ele sabe executar tarefas e atividades muito bem. Melhor do que nós. Isso a gente pode garantir. Mas que ele é inteligente, não. Ele só executa. Então a gente tem que saber pedir. Então como que aconteceu esse processo? Então teve que ter a evolução do hardware, depois teve que ter a evolução do software. O software o que é? O software é a interface. O software ele pega e traduz o que a gente quer falar, a nossa língua, para a linguagem de máquina. A linguagem de máquina, ela entende só o seguinte, a língua dela é binária, ela só entende uma língua só. Não adianta querer falar inglês, português, alemão, nada disso, ela entende só a linguagem dela, que é binária, que é zeros e um, né? Foi criado esse sistema lá no meados, no comecinho da tecnologia, quando se precisava contar as coisas, lembra que eu falei para vocês? E foram criados cartões perfurados. Então tinha uma máquina que lia os sinais elétricos. Então ele contava assim, sinal elétrico 0 para determinada coisa, sinal elétrico 1 para determinada coisa. E nisso surgiu zeros e 1. Então tudo que você vai falar no computador hoje são zeros e 1. Para mandar uma cor, para fazer uma conta, para fazer qualquer coisa, é 01, 01, 01, 00, 00, 0, 1. Tem vários tipos de posição de zeros e uns que vai dizer para o computador, eu quero isso, faça isso, me busque isso. Então essa é a linguagem. E o que o software faz? O software, ele traduz a nossa língua, né? Traduz a nossa língua, ao que nós estamos falando, para o hardware. É exatamente isso que acontece, né? Então, assim, continuando aqui no pensamento, turma, é uma possível resolução. Ó, na definição de Deitel, em 2005, um sistema operacional é reconhecido como um software que habilita as aplicações a interagir com o hardware do computador, correto? Então, assim, os sistemas operacionais podem ser encontrados então, respondendo lá a questão da Mariana, é encontrado em computadores pessoais, né? Dispositivos móveis, celulares, equipamentos industriais, nos automóveis, né? Então, são esses, alguns sistemas que controlam o hardware e fazem interação entre o dispositivo eletrônico e o ser humano. Foi o que eu tinha explicado para vocês agora há pouco. Então, aqui, ó, essa é uma questão bem importante para você anotar, registrar aí no seu caderno, tirar foto, sei lá, guardar aí num print na cabeça, porque é assunto de prova, né? Aonde você pode encontrar os sistemas operacionais nos dias de hoje. Continuando aqui, para você responder, uma pergunta para você responder. Então, assim, mais para frente eu vou ter acesso ali ao Google Classe de aula, né? Eu vou estar lançando algumas atividades para vocês ali. Então, eu gostaria que vocês participassem, as atividades ali vão valer nota, vão valer ponto, para ajudar na complementação do trabalho, na finalização das notas no final do trimestre, tá? Então, aqui uma resposta para você parar e pensar e talvez responder aí no seu caderno. Como é possível imaginar a utilização de um computador pessoal sem um sistema operacional? Pensa aí um pouquinho. Seria possível, será? Quem acha que seria possível isso? Levanta a mão se achar que... Você acha que seria possível um hardware hoje funcionar sem sistema operacional? Eu vou te responder que não. Não é possível hoje um hardware funcionar sem um sistema operacional.
O hardware, ele é... Qual que é o conceito de hardware? Hardware é tudo aquilo que a gente pode pegar, né? Teu computador aí na tua frente aí, ó, tem um teclado, tem um mouse, tem uma CPU, tem um HD, tem uma placa-mãe, tudo isso é hardware. O hardware ligado sozinho, ele não faz nada, não executa nada, ele só liga, né? Agora você precisa de um software, de um sistema operacional, para dizer para ele o que ele quer, o que ele vai fazer, né? E a gente tem alguns sistemas operacionais que são conhecidos, né? O Windows, Linux, né? O próprio Chrome OS, hoje que tem, né? O sistema operacional da Google, né? Da Apple, né? A Macintosh, né? Então, assim, vários sistemas operacionais, Linux, que é sistema aberto. Curiosidade, o da Apple, a Macintosh, ela é baseada em Linux. Então, toda a estrutura dela é de Linux. Então, assim, são sistemas operacionais hoje que a gente conhece. A segunda pergunta ali, por que são necessários sistemas operacionais e equipamentos que não são computadores pessoais e dispositivos móveis? Né? Mais uma pergunta para você aqui, para você pensar. Dá uns minutinhos aí para você pensar sobre isso. É possível um mobile hoje, né, um dispositivo móvel, funcionar sem sistema operacional? Quem acha que dá? Levanta a mão. Aí, já mudou, já melhorou. Ah, tem gente. Todo mundo acha de novo? Também não tem como um celular funcionar sem um sistema operacional. Na verdade, não tem como nada funcionar sem um sistema operacional, né? O teu celular usa o quê? Se você tem um Samsung ou algum outro celular, você tem um sistema Google, né? Se você tem um Xiaomi, você tem um sistema da Xiaomi rodando, o Redmi, né? Se você tem um iPhone, você tem um iOS funcionando no teu celular. São sistemas operacionais. Eles não funcionam sem um sistema operacional. O celular sem sistema operacional, você vai pegar e jogar ele na gaveta, porque ele não serve para nada. A não ser para lanterna e... Lanterna só, eu acho. Só lanterna. Talvez nem lanterna não funcione. Então, essas são duas perguntas bem importantes. Nada se funciona sem sistemas operacionais. Então, vamos lá. A resposta para todas essas perguntas a gente já acabou respondendo. Mas, assim, todos os computadores pessoais ou mobiles, smartphones, necessitam de um sistema operacional para que possam ser utilizados, né? Além disso, máquinas, equipamentos que possuem sistemas operacionais, né? São máquinas computadorizadas que necessitam de um tipo de sistema operacional, né? Que controle o hardware. O hardware ele precisa ser controlado. O hardware ele é burro. Ele não sabe fazer nada, ele só existe, mas ele é muito importante. Se ele der uma orientação para ele bem clara e objetiva, ele responde da melhor maneira possível, porque ele é preparado para executar atividades, né? Então, assim, precisa de um sistema bem bom para ter interação com o usuário, que somos eu e você. Por exemplo, máquinas industriais, automóveis, tablets, né? Então, assim, hoje, até os nossos carros de hoje em dia usam sistemas operacionais. As máquinas no agro usam sistemas operacionais, né? Então, assim, tudo hoje, né? Um micro-ondas, ele usa um sistema, né? O Arduino, quem viu falar do Arduino? Arduino é um sistema que faz executar também as tarefas que a gente precisa fazer, que são programadas através dele, usando ali a linguagem C, né? Então, tudo precisa de hardware, tudo precisa de software. Então vamos lá. Um sistema operacional, por mais complexo que possa parecer, é apenas um conjunto de rotinas executada pelo processador, de forma semelhante aos programas do usuário para controlar o funcionamento de um hardware. Então, assim, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos seus recursos, como processador, memória, dispositivo de entrada e saída, né? Então, assim, como o programa é simples, né? O nosso sistema operacional é comparado com um programa simples.
um pouquinho mais complexo, porque ele gerencia todo o hardware, né? Ele gerencia ali que dispositivo que vai entrar, que dispositivo que vai sair, que tipo de vídeo que a gente vai fazer, vai usar, se a gente vai jogar, se não vai, se o poder dele consegue resolver aquilo, não consegue. Então, assim, o sistema operacional, ele organiza o hardware a trabalhar para ele, né? Então, assim, esse é o conceito do sistema operacional. Então, a gente tem um videozinho ali para passar para vocês, a presença dos sistemas operacionais em dispositivos microprocessados na atualidade. Tá ok? Vamos passar o vídeo agora para vocês. Olá, vamos aprender? Há uma grande e crescente tendência de desenvolvimento de novos dispositivos que estão se interconectando à internet, chamados de Internet das Coisas, e novos sistemas operacionais vêm sendo desenvolvidos para estes dispositivos. A Internet das Coisas, de nome original Internet of Things, IoT, é um termo que define dispositivos computacionais e sensores que se interconectam entre si de forma direta ou indireta, também se conectam à internet chamada de Internet das Pessoas. Assim como todos os sistemas computacionais, estes dispositivos também possuem softwares que controlam e, dependendo de sua complexidade, necessitam de um sistema operacional específico. Considerando que estes dispositivos em 2020 já somavam mais de 50 bilhões de aparelhos, sensores, percebe-se que o volume de dispositivos em operação no mundo já é grande. Porém, estes mesmos autores ainda relatam que em 2030 deveremos ter mais de 10 trilhões de dispositivos ou sensores de Internet das Coisas em operação no mundo. Entende-se que a quantidade de dispositivos de IoT será realmente imensa. Um sistema operacional criado em 2016 pelo Google é uma opção para controle destes dispositivos. Trata-se do Android Things, que traz o objetivo de fazer com que máquinas simples do cotidiano das pessoas possam se comunicar com a internet e realizar aplicações diversificadas de forma online. Outro sistema operacional desenvolvido para esta finalidade foi criado pela Samsung, que também busca tornar o sistema aberto, open source, a exemplo da Google, para que usuários possam criar suas versões ou outras aplicações. Para finalizar, o Contique OK é uma opção de sistema operacional para dispositivos de Internet das Coisas. Mesmo observando problemas emergentes de segurança digital, este sistema buscará oportunizar desenvolvimento rápido de aplicações, suporte a hardware, eficiência energética, criação de redes mesh, redes formadas por dispositivos de IoT e segurança. A IoT representa um novo e grande mercado dentro das tecnologias da informação e muitos sistemas operacionais ainda serão criados e adaptados para este fim. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Bons estudos! Então é isso aí, né? A tecnologia, o software em todos os lugares, né? Hoje nós temos softwares em tudo, né? A IoT, né? Internet das Coisas, que deixa tudo muito interativo, né? A máquina de lavar funcionando pelo celular, Alexa respondendo algumas perguntas e algumas atividades da nossa casa, as câmeras inteligentes aí em todos os setores, na rua, né? Captando as pessoas, e as câmeras inteligentes captando identificação facial, identificação de carros e pessoas na rua, né? Sistema da Guarda Municipal usando câmeras inteligentes que identificam pessoas na rua. Então, assim, é muita tecnologia, é muito sistema operacional acontecendo.
o setor só tem a crescer. Se preparem, vocês estão no mundo tecnológico, vai ter muita demanda no mercado. O mercado promete pagar bem, né? Procura profissionais ainda desesperadamente, tem poucos profissionais. Então, assim, nós estamos na área certa, no lugar certo. Se queremos ser bem-sucedidos financeiramente e profissionalmente, essa é uma área que demanda resultados, né? Rápidos, né? Esse é o momento, aproveitar o boom, né? O boom do momento, que é a tecnologia, né? Hoje tudo está conectado, né? Está precisando de muitos programadores, muitos desenvolvedores aí. Essa área é gigantesca, dá para trabalhar em vários setores, né? E a gente tem que dominar bem esse assunto e estar preparado para o mercado de trabalho. Voltando aqui, né? Sistema operacional. Então, sim, para o usuário do sistema operacional, o que importa na realidade é fazer com que os programas sejam executados em um computador para que ele tenha as suas tarefas automatizadas. Essa que é a principal função, né? Eu digo assim que as coisas foram criadas porque o ser humano ele é preguiçoso, né? A gente tinha lá a televisão que trocava o canal pelo botão, a gente inventou o controle remoto. A gente tinha que esquentar a comida, demorava para esquentar, inventaram micro-ondas. E vai inventando as coisas porque a gente quer que as coisas sejam automatizadas, sejam feitas rápidas, né? E por isso que a evolução acontece. Com a preguiça do homem, que eu digo, né? Eu brinco com isso, né? Que a preguiça do homem faz ele se desenvolver muito rápido. Então, o sistema operacional tem essa função de servir como um software de base para usuários utilizar o computador, executar as suas funções, né? As tarefas que precisam ser executadas no computador, seja ele profissional ou pessoal, né? E ela é feita por meio do software específico, que nem tem gente que usa um MacBook, vai usar um sistema operacional da Apple, né? Tem gente que usa PCs normais, vai usar sistema operacional da Microsoft, né? Tem gente que não quer usar nem a da Microsoft e nem a OS da Apple, quer usar Linux. Linux ele é open source, ele é código aberto e é gratuito. Então, e é totalmente customizável. Os programadores gostam de usar bastante porque você pode customizar o teu sistema operacional do jeito que você quiser, né? Até que eu falei aqui no começo da aula, a Apple, que é o sistema iOS, né, usou base Linux. Por isso que ela tem um sistema hoje robusto, no meu ponto de vista, um dos melhores sistemas operacionais, com interface boa, né? E que não tem problema com vírus, não tem travamento, é muito robusto. E é Linux, né? Por trás é Linux rodando ali. Então, a importância de a gente ter esse conhecimento e talvez deixar de usar, às vezes, algumas ferramentas aí que o mercado oferece e usar uma que é, né, livre, né? Código aberto, que é o Linux. A maioria dos programadores, desenvolvedores gostam de usar Linux, porque eles, além de estar desenvolvendo, criando novos recursos no sistema operacional, é um sistema operacional que ele pode personalizar do jeito que ele quer, com a cara que ele quer, do jeito que ele quer, do jeito que ele precisar, que ele imaginar que precisa ser. Essa que é a importância do sistema operacional no nosso hardware. Hardware sem sistema operacional, ele é inutilizável. Então, aqui, eu queria que vocês respondessem no caderno essa questão aqui, tá? Pode anotar aí. Anotar, tirar foto. Depois, lembra que eu falei para vocês? A gente vai abrir no Google Class, lá, atividades. Eu vou pedir para vocês postar essas atividades lá, valendo nota já, tá? Vamos construir aí esse conceito aí para vocês terem, chegarem no final do trimestre aí com conceito de conteúdo, né? E com notas, né? A gente precisa provar que a gente está conceituando, que a gente está aprendendo, que a gente está desenvolvendo, e através de provar isso, através de avaliações, atividades, trabalhos, né? Então aqui, responda aí, anote, tire foto, a hora que aparecer para vocês lá no mural, lá, respondam, interajam, né? Que vai estar valendo nota, isso vai te ajudar no final do trimestre lá, quando você estiver precisando fechar essa disciplina e falar assim, professor, agora está me faltando nota aqui. Então, essa é a oportunidade que você está tendo aí. Então, para responder no teu caderno, o que seria a tecnologia da informação? Né? Então, lá
Não vou dizer para você que tem uma resposta certa, eu vou aceitar todas que me enviarem, vai estar valendo ponto todas. Apenas participar já está valendo ponto para mim, tá? Mas eu quero que você pesquise, que você estuda. Hoje nós temos as ferramentas, nós estamos no meio tecnológico, nós temos ferramentas. Eu não posso ser aqui egoísta de falar para você, não dê um Google, não dê um ChatGPT, não faça isso, não faça aquilo. Se você está buscando isso, de alguma maneira você está aprendendo, porque você vai estar lendo, vai estar escrevendo e você vai estar conceituando nessa disciplina, tá? Então anote e responda. Você sabe informar quais são os dois principais elementos contemplados por um sistema operacional? Né? Me informa quais são os dois principais elementos contemplados por um sistema operacional. Mais uma questão aí para você me responder. Tá bom, alunos? Vou contar com vocês, eu vou cobrar essa atividade de vocês depois. Não vou falar a minha resposta aqui. Eu quero que vocês pesquisem, tá? Depois eu posso voltar e falar da parte do conceito ali, se essa questão for cair em prova, alguma coisa assim, tá bom? O que eu quero falar com você é sobre kernel, né? A parte do componente central do sistema operacional, tá? O software que contém os componentes centrais do sistema operacional é chamado de núcleo, né? Comumente tratado como kernel. Então nós vamos falar do núcleo do sistema operacional, né? Aqui nós temos os aplicativos, daí nós temos o núcleo, que é a interação entre os aplicativos e o hardware do computador, né? Deixa eu pegar aqui minha ferramenta de caneta. Então vamos lá. Então aqui em cima a gente tem os aplicativos, correto? Qualquer aplicativo que você tiver no teu computador, no teu celular. Aqui você tem um núcleo do sistema operacional, chamado de kernel. E depois aqui embaixo, você tem toda a parte do hardware do computador, né? Tem ali a CPU, a memória, né? Os devices, né? São as conexões ali no hardware, né? Os periféricos, né? Então, aí que está a questão do kernel. Mais duas perguntinhas aí para você. Vamos lá. É correto afirmar que todos utilizamos sistemas operacionais no nosso dia a dia? Essa é fácil de você responder, né? Quem acha aí que é correto afirmar que utilizamos sistemas operacionais no nosso dia a dia? Levanta a mão. Estão me ouvindo? É todos, né? É unânime, né? É unânime. Isso aí é certo. É mais certo como o sol do dia, né? É mais certo como todas as coisas que nós falamos aqui até agora. Então, assim, em aparelhos tecnológicos, você mais utiliza os sistemas... Em que aparelhos tecnológicos você mais utiliza os sistemas operacionais? Isso aí é cada um, é pessoal, cada um tem que responder aí o que acha, né? Ou a maioria aí usa celular, né? Então, em primeiro lugar para mim estaria o celular. O que mais você utiliza no teu dia a dia que usa sistema operacional? A gente acabou de falar durante a aula aí, né? São a geladeira, depende de algumas geladeiras, né? Não são todas, as geladeiras mais novas, que tem sistemas operacionais, o carro, né? A televisão smart, as televisões mais modernas têm, as mais antigas também têm um sistema operacional. Então, assim, N possibilidades de sistemas operacionais rodando, né? Então, esse software se encontra em grande parte de dispositivos eletrônicos que utilizamos no nosso dia a dia. Exemplo, notebooks, celulares, TVs, os relógios, né? Os smartwatches, né? Watches. E é isso, né? Mais uma pergunta aqui, foi o que a gente falou lá no começo, lá. Ó. No que consiste
o que consiste propriamente o kernel, núcleo. Essa foi dado de graça para você, né? Essa aqui é pergunta de prova. Em que consiste propriamente o kernel? Então, se fosse você, anotava aí, tirava um print, tirava uma foto, né? Isso é matéria de prova, né? Você consegue listar quais são as funções do kernel? Também. É um outro assunto que bem provável que caia na tua avaliação. São coisas essenciais que você precisa saber, por isso que eu estou falando para você que será cobrado, né? Que você memorize essas informações, esse conteúdo. Tá ok? Então aqui tem as respostas, quem for esperto já vai anotando. Como eu falei, é de prova, é matéria de prova. Funções do kernel: gerenciamento de rede, gerenciamento de arquivos, gerenciamento e controle de processos e controle do hardware, né? Então é fácil aí de você guardar essa informação aí e já ter garantido uma questão já na prova, não é? Aí, ó, de graça, professor, gente boa. Então, para explicar como o sistema operacional funciona em um computador, explique que, conforme sustento de Detail de 2005, na maioria dos sistemas operacionais, um usuário requisita ao computador que realize uma ação e depois gerencie o hardware para produzir o resultado desejado, correto? Também o usuário pode solicitar ao sistema operacional que ele execute uma aplicação, que é um programa do computador, né? A todo momento você está ali, abre o Google, você está mandando uma informação para o computador, para o hardware executar. Abre o aplicativo do Microsoft, pacote do Microsoft. Ah, tá, deixa eu voltar lá então. As primeiras perguntas. Tá lá a primeira pergunta, quem pediu? Ok? Ah, anterior dessa? Acho que tem mais uma ainda, né? Aham, tem mais uma ainda. Essas aqui. Essas. Aqui, ó, aqui o professor, para ganhar aí a turma, vai ser bem legal. Eu falei que não ia dar as respostas ali, ia fazer depois, mas eu vou acabar falando aqui então. O que seria tecnologia da informação? Preste atenção lá, ó. Essa é resposta dada de graça. A associação no sistema operacional a um computador comumente é definida como tecnologia da informação. Essa associação irá permitir que o computador possa carregar os módulos de controle do hardware para execução e assim gerenciá-los. Além disso, permitirá que outras aplicações, aplicativos para dispositivos móveis, bem como dispositivos periféricos, sejam executados. Ok? Quer um tempinho para absorver essa? A resposta aí, eu já dei a resposta para vocês. Vocês já economizaram tempo de pesquisa em casa. Nós temos mais 5 minutos para terminar a aula, tá? Vou ler a 2 aqui já. Então, assim, você sabe informar quais são os dois principais elementos contemplados por um sistema operacional? Aí está a resposta, né? O sistema operacional suporta tanto a operação do dispositivo em que está instalado, como interação com o usuário por meio de recursos como bibliotecas de controle de hardware ou interface com o usuário mediante linha de comando e janelas gráficas. A outra resposta aí para vocês, essas certeza que vão estar na provinha de vocês aí, né? E é importante vocês saberem isso, não é nem por estar na prova, é que precisa dominar mesmo esse conteúdo para deixar você com a base bem sólida para as próximas etapas aqui da nossa aula, né? Então ainda nós temos... Copiaram aí?
Posso passar? Ok. Então vamos lá. Então, aqui é uma atividade, na verdade eu vou acabar deixando essa atividade para o próximo encontro nosso, né? A gente volta lá no próximo encontro e a gente faz essa atividade dentro da sala de aula. A gente tem aqui 4 minutos para encerrar a aula, né? Então, assim, vamos tentar entrar rapidinho na próxima vez, não vamos perder tempo para a gente aproveitar o máximo possível as nossas aulas, ok? Então, essa atividade fica para depois, eu posso deixar ela também no Google Class, né? O Google Sala de Aula. A gente pode estar desenvolvendo também extra classe, tá ok? Então, vamos recapitular aqui o que a gente viu hoje e a aula está encerrada, tá? Nós vimos que é sistema operacional específico para o controle de hardware. Sistema operacional necessita de suporte e tradução de comandos via linha de textos ou interação com ícones, né? A gente viu que o sistema operacional é dividido em camada do usuário, né? O que se oferece interatividade e acesso recursos de software, camada de núcleo chamada kernel, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela aula de hoje, aquele abraço, até a próxima.